Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com os Visionários da Fé, Ricardo Freitas falando. E Thiago Rosário. Olha, hoje vamos fazer uma pregação bem diferente, né, Thiago? Não estava conversando com ele durante a semana e decidimos pregar sobre a oração, o poder da oração, né? O que significa a oração, né, Thiago? Sim, vamos tentar aqui desmistificar, né? Muita coisa que a gente não sabe, desmitificar as crenças que as pessoas têm, né? E desmentir as mentiras que tem, né? Que as pessoas pensam que tem na oração. O senhor falou agora aí, desmitificar a oração, porque as pessoas acham que a oração é só escutada por certo tipo de pessoas, né, Thiago? Verdade. Tem que ter autoridade, tem que ter poder na igreja para poder ter aquela oração mais forte, mas isso não existe. A coisa é mais simples do que parece. Com certeza. Primeiro a gente vai falar sobre o significado da palavra oração, né? No dicionário ele fala que oração é levar palavras ou dizer palavras para alguém ou algo divino, né? Porque sabemos que tem pessoas que têm outros cultos, né, Tiago? Tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que não creem em Deus, tem pessoas que oram a outras divindades, né? Oração é levar palavras para um culto, palavras a um ser divino. Outra coisa também é que oração é súplica, humildade, pedido, né, para o ser divino, né, o significado da palavra oração. Só que o que viemos pregar hoje, né, que para Deus o que importa é a intenção, né, Thiago? Essa é a chave principal. Isso. Logo na primeira pregação que a gente fez aqui, não sei se vocês chegaram a assistir ou não lembram, a primeira coisa que a gente falou aqui, uma das primeiras coisas foi que Deus é um ser detalhista, né? E na oração também ele é um ser detalhista, né? Quando a gente fala assim oração, palavras ditas a Deus, Deus não vai se comover por oração eloquente, né, Tiago? Uma oração perfeita, que a pessoa fala várias palavras lindas, fala palavras da Bíblia, porque o Senhor, isso aqui, não sei mais o que, o Senhor fez isso, o Senhor fez voltar Moisés. Vários versículos, isso, né? Cheio de dedo, como diz o ditado popular. Grita, Deus, você tem que responder. E uma passagem, né, explica muito isso e pedimos que vocês que estão assistindo abram a Bíblia aí em Romanos capítulo 8, né? Versículo 26, né? Porque essa passagem aqui se fala o fato realmente verídico, o que significa e o que o fato da oração é, né? Porque foi como a gente estava falando aqui agora, para Deus todos nós somos iguais. Não importa se você é branco, se você é preto, se você é azul, se você é cinza, se você é homem, se você é mulher. Para Deus, todos nós somos iguais, ok? Você pode falar várias línguas estrangeiras, mas para Deus, não importa, foi Ele que criou as línguas. Eu vou orar em espanhol hoje, eu vou orar em inglês. Para Deus, não importa isso. Para Deus, isso não importa, né? Para Deus, o importante é a intenção do seu coração naquele momento da oração, né? Eu já cheguei a ouvir, Thiago, uma oração que eu fiquei assim, meu Deus, o que essa pessoa tá falando aí? A pessoa falava, citava vários livros da Bíblia, só que para Deus, como a gente está falando aqui agora, como eu estava falando, o que importa é a intenção, certo? Às vezes, a gente está orando e às vezes a gente nem consegue falar nada, só vai chorar. E aquelas lágrimas falam mais do que palavras, né? Para Deus. Isso. É isso que eu vou falar aqui agora, que é o versículo que a gente separou, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Primeiro que a gente tem que entender uma coisa, que no passado, na antiga lei, não era qualquer um que podia orar, ok? Só quem podia orar era o sacerdote, né, Thiago? Isso, verdade. Só quem podia orar era o sacerdote. A pessoa tinha que ir até o sacerdote, né? Isso. Apresentar um sacrifício para o sacerdote poder interceder por ela junto a Deus, né? Isso. E ela ainda tinha que levar um sacrifício, né? Só que aí tá.
quando Jesus Cristo ele morre na cruz, ele dá esse livre, né, acesso ao próprio Deus, porque ele foi esse sacrifício, ele pagou, né, como o próprio Tiago acabou de falar aqui agora, a pessoa tinha que ir até o sacerdote com um sacrifício, para que o sacerdote ouvisse ela e orasse a Deus, para que Deus aceitasse. Só que quando Jesus Cristo ele morre, outras palavras, toda a oração dita em nome do Senhor Jesus Cristo, ela passa a ter o quê? Poder. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um presbítero, não é isso? Não precisa ser um padre, não precisa ter uma autoridade na igreja para que a oração seja forte, né? A sua oração já é forte a partir do momento que você coloca o nome de Jesus em pauta, né, Tiago? É por isso que a palavra de Deus se refere que o nome do Senhor Jesus ele tem poder, né? É por conta disso, porque quando você entra na presença de Deus e coloca o nome do Senhor Jesus, a partir daquele momento ali, sua oração se torna poderosa, porque ela chega até os ouvidos de Deus, né? Isso. Olha, o que mais intriga, né, é a intenção do coração, né? Olha esse versículo que a gente acabou de ler agora, que é do Espírito Santo falando que intercede por nós. É por isso que o Espírito Santo é a pessoa mais importante em nossas vidas, porque ele intercede por nós. No final fala lá que gemidos inexprimíveis. Tem momentos que você não consegue nem mais falar, tá? Sobre aquela perseguição que você sofre, aquele sofrimento, aquela perda de um parente querido ou algo parecido, que você não consegue nem falar e para Deus, só que o Espírito Santo ele vai interceder pela pessoa e falar o que realmente está no coração dela para Deus. É por isso que não adianta você orar o que você quiser orar para Deus. O Espírito Santo vai falar para ele o que realmente está na intenção do seu coração, né, Tiago? Até porque o próprio Espírito Santo ele é o único que consegue esquadrinhar o coração do homem, né? Então ele sabe tudo o que tem no coração do homem. Às vezes a pessoa ela nem conhece o próprio coração dela, não sabe nem quais intenções que tem dentro do coração dela, mas o Espírito Santo ele revela isso para o próprio Deus. A partir do momento que a pessoa ela tem aquela sinceridade de chegar na presença de Deus, né? E orar na presença de Deus, talvez ela não consiga expressar o que está dentro dela. Mas o Espírito Santo pega aquela oração ali, junto com o que ele esquadrinhou no coração da pessoa e leva até Deus. É por isso que a gente vem com dois exemplos importantes. Primeiro, o ladrão na cruz. Olha o ladrão na cruz. Ele sabia orar como convém? Claro que não. De jeito nenhum. Quando a gente fala o ladrão, a gente percebe que ele com certeza teve um fim trágico porque ele plantou aquilo ali, não é isso? Verdade, ele estava colhendo ali, né? Ele estava colhendo o que ele plantou na vida dele toda. E olha como ele cita, como é que ele fala com Cristo. A sinceridade dentro do coração dele, o perdão, a misericórdia. E Jesus, o Senhor, olha para ele, mas não olha para o outro. Por que Jesus Cristo olhou para um, mas não salvou o outro? É óbvio, a intenção do coração. É por isso que tem pessoas que falam assim, eu não acredito que a pessoa no momento de morrer ali pede perdão, Deus perdoa. Como é que pode uma coisa dessa? Mas Deus se importa com a intenção do coração. Olha o que a gente falou no começo, os detalhes. Deus é um ser detalhista. Deus, ele ama os detalhes, ele ama a sinceridade do coração humano. Existem pessoas que estão na igreja agora, que são pastores, que ao nosso ver são homens de Deus, mas por trás dos bastidores, da intenção da oração dele, não é salvar o povo, mas sim conseguir ter dinheiro com o povo. Não é isso, Thiago? É verdade. Não só isso, mas como ele se fantasia da forma de Deus, né? Porque tem muitos aí que a gente vê que quer se promover e esquece de promover o dono da palavra, né? Que é o próprio Senhor Jesus. Existem pessoas, como o Thiago acabou de falar aqui agora, existem pessoas que fazem assim, olha, ela tá lá no interior, né? Diga assim, só um exemplo. Ela vai vir até a capital porque ela tem que receber a oração daquele homem, porque ele é um homem de Deus. Não sabendo ela que a oração dela também tem o mesmo peso perante a Deus. Entendeu? Essa é a sensação que esses homens dão, como o Thiago acabou de falar aqui agora, que a oração deles é mais escutada do que a própria pessoa. É verdade. É fato. Olha, você pode estar no fundo do poço, você pode estar preso na penitenciária. Se você for sincero com sua oração vai ter o mesmo peso do pastor que está separado de um padre ou de outra pessoa que exerce algo na igreja ou em outro lugar que seja de autoridade e poder divino.
Não importa para Deus, todos nós somos iguais, foi como eu acabei de falar, que foi como eu falei logo no início. Né, Thiago? Sim, verdade. E Deus é um Deus detalhista, né? Bem detalhista. Como tem gente que às vezes tá, como você citou, né? Tem gente que quer orar citando coisas, versículos, mas de nada adianta isso. Porque, se eu não me engano, o livro de Isaías fala que ele habita com um contrito de abatido de espírito. Isso. Então a pessoa, quando ela tá ali passando por um momento de dificuldade, de luta, ela tá sem esperança nenhuma. Então tudo que sai da boca dela ali é o que está dentro do coração dela. Então ela expressa o que realmente tem dentro dela ali. É por isso que às vezes tem gente que fica até indignada, como o senhor citou. Tem gente ali que comete vários crimes, né? Matou, fez isso e aquilo. Mas no fim a pessoa se mostra arrependida, né? E a gente fala, isso aí é mentira, que não sei o quê. Realmente tem casos e casos. Mas tem casos que é verdade. Que é verdade, a pessoa se arrepende. Como o ladrão na cruz, ele já está ali perto de morrer já. Mas ele se arrependeu. Ele viu o tanto de erro que ele cometeu. E ele viu ali no Senhor Jesus a oportunidade de mudança. De ser salvo. Né? De ser salvo. Então, muitas vezes acontece isso também. Só que o mundo, ele não consegue entender isso, né? Ele não consegue entender esse campo espiritual, da sinceridade. Então, o que Deus está olhando em você não é o que sai da sua boca. Porque antes que a palavra viesse na sua boca, está na palavra isso, ele já sabe o que você ia falar. Isso. Mas ele estava esperando a intenção do seu coração. Qual é a intenção que você está chegando até Deus? É como Deus falou com Moisés, né? Que Moisés, esse povo se aproxima de mim com lábios, mas o coração está distante de mim. Tá vendo? Deus está olhando para dentro do seu coração, não para o que sai da sua boca. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então o que a gente está falando aqui agora é o que está dentro da gente, dentro do nosso coração. Então Deus está olhando para dentro de você. Essa é uma chave, é a chave mestra a respeito da oração. A oração não é querer você falar bonito. Ninguém sabe falar, ninguém sabe orar. Como a própria palavra falou aqui, ninguém sabe orar como convém não. Mas é o Espírito Santo que esquadrinha o seu coração e leva o que tem dentro de você, as suas intenções até Deus. Até Deus. Isso mesmo, até Deus. Olha a importância, né? Tá lá na parábolas que o Senhor Jesus Cristo fala, que vem diante, né, do altar duas pessoas. Um fariseu, né, e um republicano. Outras palavras, o republicano é cheio de pecado. Ele cobrava um imposto do seu próprio povo. Olha como é pesado isso. Isso é pesado. Quando você vai ver lá a pessoa que cobra o imposto do seu próprio povo, ele era visto como sujo, como imundo. Ninguém queria conversar com ele, não. Porque via aquele homem ali como inimigo da pátria. Ele era o Judas Iscariotes. Só que o fariseu, ele chega perante a Deus e ora uma oração tão arrogante e prepotente que até quando você lê o versículo, você fica com nojo dele. E é exatamente isso mesmo. Nojo. Com nojo. E existem pessoas na igreja que da mesma forma oram como se fosse, sabe, uma arrogância, uma prepotência demais. Aí, na mesma hora, quando você escuta e quando você lê a oração do republicano, na mesma hora, dentro de você, quando você lê, a primeira coisa que você sente perante aquele republicano é misericórdia. Eu já li esse versículo, a primeira coisa que você sente, percebe, pô, meu Deus, tem misericórdia desse rapaz. Olha como é que ele está orando. Se você que é homem, quando você lê esse versículo, você percebe isso, imagina Deus. Imagina Deus. Né? Outras palavras, às vezes a oração mais perfeita dita perante a Deus é você mesmo que faz. Pedindo misericórdia a Deus, porque para Deus nada é perfeito, porque Deus é o Deus da perfeição, Ele é imperfeitamente, como é a palavra, acho que é muito, ele não pode ser imutável, não é isso? A palavra fala que ele não pode ser imutável, outras palavras, ele não tem defeitos. Como é que o ser humano vai chegar perante a Deus? Imagina você chegar perante um homem que ele tem poder, sabe de tudo, sabe de todas as coisas, e tem sua sabedoria infinitamente infinita. Não tem como. Não tem coerência, né? Não tem como você chegar para ele e falar o que você quiser dizer, né? Agora, quando você chega perante a Deus com a intenção do coração de perdão, de misericórdia, sabe? Você acha que Deus não vai te ouvir? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Se a própria palavra fala que
Se a própria palavra fala lá, né? Que Deus, se você pedir algo a Deus, Deus vai lhe dar pedra se você pedir pão. Porque se o próprio pai e o filho, ele não dá o pior para o filho, imagina Deus, né? Então, se você pedir de intenção do coração, boa, de misericórdia, de sinceridade, você acha realmente que Deus não vai te escutar? Isso é uma pauta, né, Tiago? Com certeza. E você citou essa palavra, né? Ela deixa claro, né, o carinho que Deus tem por nós seres humanos, né? Que fala assim: se vós, sendo pais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quem dirá nosso Pai Celeste, né? Então Deus, ele é o primeiro que quer te ajudar, quer estender suas mãos para você. Mas às vezes a pessoa, Ricardo, a pessoa tá tão com a mente fechada, acha que tão cheia de si, né? Que acha que como se Deus tivesse a obrigação de responder ela na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Tem que ser do jeito, da forma que ela orou. Ai meu Deus, eu quero isso, o A azul, o B vermelho, eu quero desse jeito. Mas não é assim. Não é assim. É da forma que agrada a Ele. Ele sabe o melhor para você. Assim como um pai sabe dar o que é melhor para o seu filho, como é que o pai, Deus, vai dar o que você quer, só o que você quer? De repente ele sabe que o que você quer vai te destruir, então ele não vai lhe dar, porque ele não quer perder você. Ele prefere não lhe dar, te entristecer, do que perder você. E não é assim? Será que seu pai e sua mãe, e ele deu sempre tudo o que você quis? É a mesma coisa que eu ter um filho de 9 anos de idade e querer dar uma Ferrari ao meu filho. Por lei, eu nem posso. Meu filho nem pode dirigir. E eu vou estar dando uma Ferrari ao meu filho, eu estou dizendo a ele, se mate. Isso mesmo. Você está entendendo? Então não tem coerência eu dar um carro ao meu filho de 9 anos. A mesma coisa é Deus. Quantas coisas você pede a Deus que Deus vai para ele? Não é isso que você quer. E outra, você tem orações que você pediu coisas a Deus que você não foi atendido, que você nem lembra mais. Porque aquilo ali passou, era de momento. E você tava ali, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus sabe o que é melhor para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É agradável. Deus sabe o que é melhor pra gente. Quantas orações, Ricardo, eu já orei a Deus e que até hoje eu não fui respondido. Hoje eu tenho a inteligência de entender que aquilo não era pra mim. Às vezes eu orei para pedir uma solução a Deus de uma coisa e a coisa aconteceu totalmente diferente. Eu fiquei, poxa, aconteceu totalmente diferente. Eu orei a Deus, mas não. Deus queria que fosse assim. Até os dias de tristeza da sua vida, os dias de vergonha da sua vida, não é que Deus ele infligiu esse dia para você, mas ele permitiu isso acontecer para te formar, para te moldar, para você se conhecer. Então, tanto dia bom como dia ruim na sua vida, Deus permite acontecer para ele poder te moldar. Então não adianta você ficar querendo que Deus seja um garçom seu, te servir a hora que você quer, do jeito que você quer, servir nos seus gostos. Não, nem assim não. Quem tem que fazer isso é a gente. A gente que tem que procurar agradar a Deus. Como o Salmo fala, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você não tem adianta inverter a polaridade, não. Não é Deus que tem que servir a gente, não. A gente que somos servos, a gente que tem que servir a Deus. Né, Ricardo? Com certeza. Agora falou a verdade, pura verdade, porque às vezes a pessoa quer trocar as bolas, né? Não, Deus que tem que me servir. Não, pessoal, você serve a Deus. Quem somos nós, né? Quem somos nós, verdade. Olha, outra coisa também que a gente pode falar aqui agora, em relação à oração, é aquelas pessoas que se vangloriam, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo falou, quando vocês forem orar, entra no teu quarto e em secreto pede a teu pai, pede ao pai, ora ao pai. Que em secreto vai te recompensar. Aí, Thiago, vem aquelas pessoas que hoje eu amanheci o dia orando. Ali é gritos vazios. Entendeu? Aquelas pessoas que gostam de se vangloriar. Você vê que aqui tem um versículo que fala assim, eu lembro muito bem onde está o versículo, mas o Senhor Jesus Cristo fala que não fazeis como o fariseu. Porque eles querem mostrar que estão em jejum. Verdade. Não lavam o rosto, se ungem e saem para a rua daquela forma que eles estão, para que todo mundo perceba que eles estão onde? Em jejum.
Outras palavras, eles estão procurando glória para quem? Para si. E quantas pessoas não fazem isso, né? Não, eu jejuei tantas horas de glória. Você não jejuou, você fez dieta. Isso mesmo. E tem pessoas que são líderes espirituais que agem da mesma forma. Elas mostram para o povo que seguem elas, que vão para a igreja delas, que elas é a porta que leva a Deus. Às vezes tem pessoas que eu escuto a pregação e eu percebo isso. Que o que o pastor está passando ali, não, Deus só vai ouvir a mim. Vocês não. Se vocês não vierem até a mim, eu não tenho como levar vocês até Deus. Entendeu, Thiago? Às vezes, quando eu escuto a pregação de uma pessoa, é isso a intenção que elas passam, mas isso não existe. Completamente imutável, isso aí não existe. Porque Deus escuta todos os seres humanos. Todos os seres humanos. E digo de passagem, ainda vou além. Quando Jesus está no barco e ele manda a tempestade se acalmar, outras palavras, até o mar e o vento escuta a Deus. A voz de Deus, A natureza escuta a voz de Deus. O animal também escuta a Deus. A baleia, quando engoliu Jó, ou Jonas, e Jó, os povos que alimentaram Elias. Que eles alimentaram Elias. Outras palavras, quem somos nós para dizer que Deus não vai escutar a gente? Se o mar, o vento e os animais obedecem ele. O obedecem. Outras palavras, a gente não é infinitamente pequeno. Todos nós somos iguais. Não fique achando que no juízo final vai estar lá o pastor, não. O pastor fulano vai ficar na frente porque ele era pastor na terra. Isso não vai existir lá no juízo final, não. E eu creio que nesse dia vai ter tanta surpresa, né, Ricardo? Muitas surpresas, muitas. Não é dito assim que a própria palavra fala que muitos vão dizer assim, olha, eu expulsava demônios em teu nome, Jesus. Eu fazia isso, fazia curas em teu nome. E o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço. Porque não vos conheço. Outras palavras, a oração desse cidadão, dessa cidadã, nem sei se a palavra cidadã existe. Para Deus, não é nada. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que vai lhe surpreender. Você sabe qual é a sua identidade lá no céu? Hein, Thiago? Sabe qual é a sua identidade no céu? A oração. É a oração que vai que decide quem realmente você é. Aqui na Terra você tem que ter o RG, o CPF, poder provar que você é aquela pessoa, não é isso? Para Deus não. Para Deus é a sua oração. É sua oração que é sua identidade no céu. Você vê que é tão poderosa a oração, a situação de orar, que até os anjos, a Bíblia fala que até os anjos, eles assistem e escutam nossa oração. Forte isso, né? Escutam e ouvem a nossa oração. A oração é algo tão forte, Ricardo, que eu lembrei aqui agora que tem um versículo no livro de Apocalipse que fala que Deus, ele recolhe todas as suas orações em um recipiente de ouro. Isso. Olha só o quão importante isso é da oração, né? E muita gente despreza o poder da oração. Isso, muito bem. Olha esse versículo aí, já diz tudo. Separar as nossas orações. Separar nossas orações no recipiente de ouro. Outras palavras, olha a importância que Deus dá para a oração. Sabe o que é uma oração? É quando você está naquele momento, sabe, conversando com o melhor amigo seu, sentado, e a conversa flui que passa horas e você nem percebe. É isso que Deus quer de você para comparar com Ele. Que você ore para Ele e as horas para você passem que você nem perceba. Outras palavras, sabe aquele momento que você fica com saudade do seu amigo de pô, velho? Eu queria falar com o fulano hoje. Eu queria conversar com ele hoje. A mesma coisa é o que Deus quer sentir de você para comparar com Ele. Espera de você para com Ele. De você falar assim, poxa, hoje tenho que conversar com Deus. Eu preciso conversar com Deus. Nem que seja 1 hora, meia hora, 15 minutos, mas eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que passar para Ele o que está acontecendo comigo. É essa a sensação que Deus quer ter em relação à oração do ser humano. Né, Thiago? Com certeza. E resumindo aqui, pessoal, a importância da oração. Não acha que você precisa ter palavras bonitas, não. Esqueça isso, apague isso da sua mente.
O resumo de tudo que a gente falou aqui agora se resume em sinceridade. Se tem uma coisa que Deus se agrada muito da pessoa numa oração, é sinceridade. Independente que você esteja errado ou não, fale para Deus: meu Deus, eu errei, eu falhei, mas tente misericórdia de mim. Rapaz, você é quebrando o coração de Deus. Deus, ele gosta de uma pessoa sincera. É por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu tantos erros, piores do que outros homens. Mas nenhum dos outros homens da Bíblia foram chamados homem segundo o coração de Deus como Davi. Porque Davi ele errava, mas de imediato ele reconhecia o erro e pedia misericórdia. Verdade. É isso que Deus espera de você. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que não somos perfeitos. Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Mas existe uma diferença entre você errar e reconhecer que você errou e pedir misericórdia a Deus, para se tornar uma pessoa melhor. Quando você pede misericórdia a Deus quando você errou, você está mostrando para Deus: pô, meu Deus, eu sou falho, mas eu quero mudar, eu quero melhorar, eu não quero ser isso, eu não quero persistir nesse erro. É isso que Deus está esperando de você, sinceridade, né, cara? Com certeza. Pessoal, infelizmente o tempo é curto e já está acabando, né? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo para que a gente possa continuar compartilhando os nossos vídeos aqui nos Visionários da Fé. E compartilha com seus amigos. Isso, né? Compartilha com os teus amigos também. Você compartilhar esse vídeo, você está ajudando no ID, né? Que o Senhor falou. No ID. E como de costume, sempre indicamos um filme. Semana passada indicamos A Cabana. Hoje vamos indicar Vencendo o Gigante, né? É um filme que fala muito sobre oração, né? Vou colocar o link aqui embaixo para que vocês possam assistir esse filme. O filme é muito arrebatador, que fala sobre o poder da oração de um homem, né? Um treinador. Ele vai orar e Deus vai responder a ele de forma que ele vai orando. É muito bom esse filme, é muito bom mesmo, né? Então, até a semana que vem. Visionários da Fé fica por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.